Glória a Deus. Essa revista, irmãos, é espetacular. Fala sobre autoridade, A autoridade espiritual é um tema que deveria ser sempre recorrente aqui em nossa igreja, porque ela é muito importante para o cristão. O cristão precisa entender verdadeiramente o que é a autoridade espiritual. E hoje, especialmente nesta lição, nós iremos ministrar sobre a autoridade do cristão. Ok? A nossa lição é essa, a lição 11. Essa lição tem alguns objetivos, mas o objetivo maior é você sair mais crente do que você entrou aqui. É você sair aqui consciente da autoridade que Jesus conferiu a você como cristão. Cada um que está aqui recebeu uma delegação, uma autoridade do alto, de Deus, para a sua vida. Agora, como você vai exercer essa autoridade? É aí que a coisa fica, é aquilo que a gente irá aprender. Como você vai exercer essa autoridade? Tem muitas pessoas que recebem de Deus autoridade, mas exercem mal essa autoridade. Quando eu penso em autoridade no Antigo Testamento, eu me lembro de Moisés. Não há uma figura no Antigo Testamento que tenha recebido maior autoridade, tenha lidado com autoridade mais do que Moisés. Mas ele teve que aprender a lidar com a autoridade. E foi muito curioso, quando Deus aparece a Moisés, lá naquela sarça, aquela sarça ardente, que não se consumia pelo fogo, Deus começou a tratar com Moisés, porque tinha uma missão para ele. Quando Deus confere autoridade a alguém, é porque Ele tem uma missão com aquela pessoa. Você tem uma missão? Quantos aqui receberam de Deus uma missão? Cada um de nós tem uma missão, mas para que você execute essa missão, Deus vai tratar contigo, Deus vai te preparar, Deus vai te adestrar para que você, quando exercer a autoridade que Deus conferiu a você, você faça com muito temor e tremor. Amém? A nossa lição aí no slide 3, eu pediria aqui o pessoal da mídia colocasse. O nosso comentarista, ele começa a nossa lição na palavra introdutória, fazendo algumas considerações bíblicas acerca do campo de batalha espiritual. A autoridade espiritual está ligada diretamente a conflitos, a batalhas, a embates, a situações que irão nos oprimir, que irão nos testar. E aí, existem duas esferas de conflito. Primeiro, conflitos interiores do cristão contra a sua natureza. Voltando aqui a Moisés, quando Deus fala com Moisés e quer dar a ele a delegação de tirar o povo de Israel do Egito, Moisés coloca a sua situação da sua própria natureza, das suas próprias fraquezas. Ele não se sentia capaz de realizar aquela grande obra. Isso é uma boa coisa. Se alguém acha que tem toda a capacidade para realizar qualquer coisa, a autoridade vai ser mal exercida. Mas quando você reconhece a sua incapacidade, quando você reconhece a sua própria natureza e deixa Deus lidar com a sua natureza, Deus te treinar a respeito de como lidar com a sua natureza, você vai abrir um campo para Deus usar você. Você quer ser usado por Deus neste tempo? Eu quero. Mas você tem que lidar com os seus conflitos de natureza. Moisés falou: olha, como é que eu vou tirar aquele povo do Egito? Aí Deus falou assim: o que é que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Lança a vara no chão. Lançou. E aí aparece uma cena cômica. Aquela vara se transforma numa cobra e começa a ir atrás de Moisés. E Moisés começa a correr da cobra. E aí Deus fala assim: agora pega na cauda. Ele pegou na cauda. E aquela cobra se tornou de novo em uma vara. Deus estava treinando ali Moisés, dizendo que a autoridade não iria proceder dele mesmo, mas de Deus. Às vezes na nossa vida, nós não somos treinados nos palácios. Moisés, ele veio do palácio. Mas para exercer uma autoridade espiritual sobre o seu povo, e sobre aquele povo que oprimia Israel, os egípcios, ele teria que lidar diferentemente com essa questão de autoridade. Não foi no palácio que Moisés aprendeu sobre o que é autoridade espiritual. Ele aprendeu no deserto o que é autoridade.
Ele teve que lidar com Deus que lhe apareceu no deserto. Então não se importe, meu amado irmão, se Deus vai te levar para um deserto. E aqui tem tido muita mensagem sobre deserto. Nosso pastor já pregou muito sobre deserto aqui. Não importa se Deus vai te levar ao deserto. Quem sabe? Deus está te treinando. Deus estará te treinando para você exercer uma obra extraordinária, como foi com Moisés. Mas ele teve que lidar com a sua natureza. E como o cristão lida com essa questão da sua natureza? Nós não podemos nos esquecer da obra do Calvário. A nossa autoridade, ela se revelará na medida até onde a cruz de Cristo penetrou em nossa natureza. A cruz de Cristo tem que penetrar de tal forma na nossa natureza humana, até o ponto de nós dizermos como Paulo: não sou eu quem mais vivo, mas Cristo vive em mim. Na medida que a cruz penetra na sua natureza, Deus está te moldando a você exercer eficientemente a sua autoridade espiritual. A outra área de conflito é entre a igreja e o seu adversário. Nós temos um adversário e nós sabemos bem. A gente vai falar aqui sobre ele, né? Qualquer que seja o campo das nossas batalhas, nós temos que entender que ela é espiritual. E como espirituais, nós devemos lutar e temos de Cristo poder para vencer. Jesus declarou aos seus discípulos: eu vos dou todo o poder. Ele é que confere o poder. Nós estamos vivendo, no próximo slide, por favor, uma guerra espiritual. Embates espirituais diários. Quantos aqui entendem que nós estamos vivendo esses conflitos e essa guerra? É necessário que entendamos. Estamos em meio a uma batalha espiritual e nós não podemos ser como a avestruz que coloca a cabeça dentro do buraco e o corpo fica de fora, como nada estivesse acontecendo. Tem pessoas que o mundo está desabando ao seu redor e ela está parecendo que está tudo bem. Não se posiciona, não se coloca à frente da batalha para mudar a situação. Deus já te conferiu autoridade e poder para você mudar as situações. Porque Deus quer que essas coisas que estão te oprimindo, estão te testando, elas sejam vencidas no poder do Espírito Santo. E por ser espiritual, as armas que nós temos que lutar nessa batalha não são armas naturais, não são armas comuns, mas são armas específicas que Deus tem conferido ao seu povo e à sua igreja. E nós vamos falar algumas das armas importantes. Aí eu pergunto: será que é necessário que um crente esteja cheio do Espírito Santo para vencer as suas batalhas? O que vocês acham? O que vocês acham? Será que Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele reuniu os seus discípulos e trata um assunto muito especial com eles? Será que isso não tinha nenhum valor para aquilo que iria acontecer posteriormente? Jesus reúne os seus discípulos pouco antes de ser assunto aos céus e declara: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ficai em Jerusalém até que... O que é que viria do alto? Poder. Poder que viria com a presença de quem? Do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que irá nos capacitar a vencer todas as nossas batalhas espirituais. Agora, numa guerra, muitas vezes, podemos até sofrer derrota, sim ou não? Mas nós não podemos perder a guerra. Não podemos perder a guerra, porque conosco está o nosso general. O próximo slide é uma convocação. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Ide. Meu Deus, que negócio é esse?